Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Academia do Autismo, Corujão da Academia do Autismo, sempre pontualmente às quintas-feiras, às 23 horas. Para quem não me conhece ainda, sou o Fábio Coelho, sou psicólogo, pai de duas crianças com autismo, especialista em autismo, diretor da Academia do Autismo. É um prazer estar aqui mais uma vez e hoje o tema é um tema que foi muito pedido aí nos e-mails, nos comentários lá da Semana da Família Azul, nos comentários aqui dos últimos lives. Eu vou falar um pouquinho sobre a seletividade alimentar. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Dá o joinha aí se estiver me ouvindo. Pode compartilhar com todas as pessoas aí que vocês acham que podem se beneficiar desse assunto, tá? Pode compartilhar aí. Estão me ouvindo bem, pessoal? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Irani. Boa noite, Aline. Boa noite, Miriam. Estão ouvindo, né? O pessoal está entrando aí. Gostaria de saber de onde vocês estão falando. Enquanto o pessoal está entrando, aí vocês podem me mostrando aí de onde cada um está falando. É muito bacana saber, porque esse ano eu vou também novamente dar uma viajada para alguns lugares. Ano passado e ano retrasado também estive aí nos cantos aí do país e é importante saber. A Andresa lá de Pernambuco, Nathalie também, de Recife, Santa Catarina, Gi. Fernanda que está dizendo que está ouvindo bem, a Josiane de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Legal, é muito bom ver a Academia do Autismo aí estando em todas as regiões do país. Muito bacana. Fernanda lá da minha cidade natal, Fernanda de Rio Grande, Bruno de Cabo Frio. O Bruno é meu sócio aqui na Academia do Autismo, me ajuda muito aqui nos projetos. Miriam, Novo Hamburgo. Andressa, Itajaí. Thaís, Minas Gerais. Ó, que bacana. Jucilda lá no Maranhão. Gente, muito bom. Que bom. Que bom ver que nós estamos aí nos quatro cantos do país. Bom, antes da gente entrar no tema, já deixo um convite para vocês, tá? Estou aqui com a cara de cansado, porque estou numa semana muito intensa, que é a Semana da Família Azul. É uma semana anual, não sei se vocês estão participando, se tiverem, dá o joinha aí, comentem o que vocês estão achando, mas está fantástico, gente. Tem quase 7.000 inscritos, temos mais de 300 comentários lá no ambiente virtual onde as aulas estão disponibilizadas, somando e-mails e comentários. O pessoal está elogiando bastante, está participando muito, tirando as dúvidas, está bem bacana. Se você ainda não está assistindo a Semana da Família Azul, eu deixei o link já aqui no live, tá? Entra lá, cadastra seu e-mail que você vai receber os dados de acesso para poder acessar as aulas, tá bom? Totalmente gratuito e totalmente online, as aulas ficam disponíveis, você pode acessar a hora que você quiser e tirar suas dúvidas lá. Tá bom? E no sábado, que é o encerramento da Semana da Família Azul, nós teremos a última aula. E a última aula vai ser ao vivo para tirar todas as dúvidas também e trazer aí o lançamento do Simpósio Nacional de Autismo que vai ocorrer no dia 12 de março. Tá bom? Então tem muitas novidades aí. Entra no site para se cadastrar lá. Tá bom, gente? Vamos lá então. A Miriam que está dizendo, a Miriam e a Andressa estão assistindo, estão dizendo aí que estão gostando, estão amando. Que bom que vocês estão gostando, estão deixando aí o comentário, porque as outras pessoas que estão vendo também, né, vão poder se motivar a participar lá e assistir das duas aulas que já estão disponíveis e amanhã vai ao ar a terceira aula da Semana da Família Azul. Tá bom, gente? Vamos ao tema então? Seletividade alimentar. Por que esse tema? Nós sabemos que as crianças com transtorno do espectro autista, elas têm grandes chances de adquirirem outras características, as chamadas comorbidades, coisas que acontecem juntas, não estão diretamente relacionadas ao quadro de autismo, mas uma pessoa com autismo, por algum motivo,
tem maiores chances de ter outras características. Nós falamos da hiperatividade num outro live, e agora eu estou trazendo a seletividade alimentar. Estima-se, as pesquisas apontam, que em torno de 90% das crianças com autismo têm algum problema relacionado à alimentação. 90% tem algum problema relacionado à alimentação. Que pode ser alimentação muito restrita, pode ser a seletividade alimentar, pode ser o não se alimentar de sólido, pode ser a alergia alimentar, enfim, uma série aí de questões, tá? 90%. 70%, aproximadamente 70% que as pesquisas vêm trazendo, das pessoas com autismo têm seletividade alimentar. Seletividade alimentar, selecionam demais os alimentos, a alimentação bem restrita e tem dificuldades de experimentar o novo, tá? Então, só isso já explica o motivo pelo qual estou aqui falando sobre seletividade alimentar, certo? A Sil Nunes aqui está perguntando se uma criança sem autismo pode apresentar seletividade alimentar. Sim, com certeza. Eu mesmo já atendi algumas no consultório. Como eu disse, a seletividade alimentar ela não está ligada ao quadro de autismo. Ela não faz parte dos critérios diagnósticos de autismo. Porém, a correlação entre autismo e seletividade alimentar é muito alta, né? As chamadas comorbidades. Então, por isso que é importante trabalhar o tema, tá bom? Mas outras crianças também podem apresentar seletividade alimentar, sim, tá? Vamos lá. Outra coisa que é importante antes da gente entrar aqui nas dicas. Vocês sabem que a live ela é sempre pontual, ela é sempre objetiva, não traz muita teoria, traz muita prática, tá? Até por conta do horário, a intenção é ser bem objetiva e deixar uma questão mais prática para vocês no dia a dia de vocês, tá? Além de esclarecer todas as dúvidas que surgirem aqui que eu for acompanhando, tá bom? Mas tem algumas coisas que são importantes, gente. Como vocês perceberam aí na descrição do vídeo, eu estou falando de estratégias comportamentais, tá? Eu sou psicólogo, sou especialista em autismo, meu curso de formação é em análise do comportamento, eu sou analista do comportamento, então eu vou trazer estratégias comportamentais baseadas na minha experiência e no meu estudo. Não significa que não existam outras áreas que possam ajudar a seletividade alimentar, tá bom? Existem questões do metabolismo da criança, existem questões como a alergia a alguns nutrientes, como o glúten, como a caseína, que podem estar presentes também. Existem questões sensoriais que são muito importantes e aí as terapeutas ocupacionais poderão fazer um trabalho de integração sensorial e ajudar bastante a criança que tem aquela seletividade de cor, de textura, do cheiro do alimento. Então aí vai entrar a terapia ocupacional, tá? Para trabalhar essa melhor aceitação sensorial da criança. Também temos alguma questão que pode ser alguma monotonia motora, alguma dificuldade motora da criança de mastigar e o fortalecimento dessa parte facial. Quem vai fazer são as estratégias com a fonoaudiologia. Então também, sempre que falarmos de autismo, é importante o trabalho multiprofissional e transdisciplinar, tá bom? Sempre, sempre. Porém, eu vou trazer aqui as questões olhando para o ambiente, tá? O que a ciência vem nos mostrando que as nossas estratégias comportamentais, o arranjo do ambiente, as estratégias que nós vamos lidando para ensinar aquela criança, elas estão diretamente relacionadas ao fortalecimento ou ao enfraquecimento de algumas características. Então nós temos muito o que fazer na nossa rotina, na maneira de lidar com a criança, no preparo do ambiente, para que a gente aumente as chances da criança se alimentar melhor. Tá bom, gente? Estou conseguindo explicar para vocês? Às vezes é difícil usar termos simples quando a gente está falando desse assunto. Se ficar alguma dúvida, vai colocando aí que eu tento explicar de uma outra forma, tá bom? Vamos lá. Primeira dica. Quando nós temos uma criança com seletividade alimentar, nós não podemos jamais forçar a criança a nada. Então, não forçar é a primeira dica, tá? Pode anotar aí, não forçar.
não vai adiantar, muito pelo contrário, vai causar muitos prejuízos e maiores dificuldades, tá bom? Então não adianta forçar, não adianta punir quando a criança não quer comer determinado alimento, tá? Quando a gente cria um ambiente punitivo, nós estamos diminuindo as chances daquele comportamento se repetir no futuro, tá? Então, naturalmente, a criança ela vai adquirir, aprender outras formas de se livrar daquilo e pode até ficar com algum trauma e a gente tenha mais dificuldade ainda de conseguir quebrar essa seletividade alimentar, tá bom? Então, não forçar. A segunda dica é jamais rotular seu filho ou seu aluno, seu paciente, aí para os terapeutas e para os profissionais da educação, jamais rotular a criança de que a criança não gosta de determinado alimento, a não ser que a gente tenha certeza disso, tá? Isso é muito importante, isso acontece muito, eu vejo muito no consultório, gente. É aquela criança que você oferece um suco de maçã para ela e ela rejeita. E aí a gente passa a dizer que ela não gosta de suco de maçã. E parece lógico a gente entender assim, eu ofereci, ela não quis, então ela não gosta de suco de maçã. E aí que está o erro, a gente não oferece mais. A gente não oferece mais. Então, se for por alguma questão sensorial, alguma questão de costume com o gosto, com a temperatura do suco, se for alguma questão ambiental, ou se for uma questão momentânea, gente, eu gosto de chocolate, por exemplo, mas se me oferecerem chocolate todos os dias, pode ser que um determinado dia eu diga, não, não, muito obrigado, hoje não. Isso não significa de forma alguma que eu não gosto de chocolate ou que eu deixei de gostar de chocolate. Então é importante a gente ter essa noção de que não é porque a criança, por exemplo, comia um biscoito e num determinado dia ela não quis aquele biscoito que ela deixou de gostar daquele biscoito, tá? Isso é muito importante. Pode acontecer dela deixar de se sentir atraída por algum alimento? Pode, mas a gente não pode rotular isso nas primeiras vezes, tá? A gente precisa seguir oferecendo para a criança, seguir colocando no prato, porque aí sim aumenta as chances dela voltar a se alimentar, tá bom? Então essas duas dicas é antes da gente entrar nas dicas aqui para melhorar realmente a seletividade alimentar, tá? A Lourdes aqui está comentando que a filha dela já é o contrário, como tudo o tempo todo, a nutricionista teve que passar uma dieta. Fica evidente, né, que o autismo é um universo, que cada criança é única, é sempre, sempre, sempre individual e cada trabalho é um estudo de caso, tá? Não tem como a gente dar dicas gerais. A Maria está falando que o neto dela não aceita sucos, então aí a gente está tendo uma seletividade alimentar e como que a gente vai trabalhar isso? Já vou até usar esse exemplo, não só esse exemplo, como alguns outros, tá, Maria? Aquela criança que, por exemplo, ela só se alimenta de refeições pastosas, ela não come sólidos. Aquela pessoa que só come pães, biscoitos e alimentos parecidos, assim, pães, biscoitos, pipoca, coisas nesse sentido, alguns doces. Como que nós podemos aumentar esse repertório alimentar da criança? De uma forma geral, tá, gente? Como que nós podemos aumentar esse repertório? Parta sempre daqueles alimentos que a criança já gosta, tá? Parta sempre daqueles alimentos que a criança já gosta e aí nós vamos usar algumas estratégias comportamentais para ir aumentando esse repertório, tá bom? Essas estratégias, elas têm evidências científicas, então de uma forma geral elas vão funcionar, tá bom? Vamos lá. Primeiro é o chamado feeding. O que é isso? Introdução gradativa de novos alimentos. Então, gradativamente, você vai associar um alimento novo ao alimento que a criança já gosta. Vou dar um exemplo prático para vocês, tá bom? Prático. A criança, ela gosta, vamos pegar aqui de presunto. A criança, ela come presunto. Ela gosta. Quando você compra presunto, está ali em cima da mesa, ela vai lá e começa a comer o presunto. Bacana, temos um alimento, tá? Aí a gente compra um sanduíche que tem o pão e tem o presunto, tá? E aí a criança ela abre o pão para comer o presunto. Em algum momento,
começa a passar ali também um pedacinho de pão. A gente vai oferecendo, a gente vai dando exemplo e daqui a pouco passa um pouquinho de pão. Olha que bacana, a criança comia presunto, agora ela está comendo presunto com pão. Tínhamos um alimento, já temos dois. Depois a gente coloca dentro desse mesmo sanduíche, depois que a criança já estiver acostumada com o pão, nós colocamos o presunto e colocamos um queijo. E aí ela vai tentar tirar o queijo, mas como o queijo está espedaçado, em algum momento o queijo passa. E aí ela come esse pedacinho que passou junto. No outro dia ela come mais um pedacinho. Ou ela tira, mas só de ela estar sentindo ali o queijo, ela já está trabalhando a seletividade alimentar. Na verdade, só do queijo estar dentro do sanduíche, ela já está trabalhando a seletividade alimentar, tá? Seletividade alimentar é um passo a passo gradativo mesmo. E aí, em algum momento, ela começa a comer o queijo. Bacana. Agora ela está comendo presunto, queijo e pão. Ótimo. E aí, depois eu compro uma pizza. E aí eu peço metade dessa pizza, pensando na criança, eu já peço metade dessa pizza, de presunto. Uma pizza que venha com presunto, venha com queijo, mussarela. E aí essa pizza vem com um tomatezinho também. E aí a criança já passa a comer a massa da pizza, o presunto, o queijo e o tomate. E daqui a pouco ela está comendo da massa da pizza outras pizzas, porque a gente vai associar a massa, né? Que ela já come, a gente associa outras coisas na pizza. Do queijo, ela passa a comer uma série de outras coisas. A gente faz uma lasanha, faz um pastel de queijo, a gente começa a fazer outras coisas com queijo. O presunto leva a uma outra série de coisas também que leva presunto, né? Uma salada, pode fazer uma macarronese com presunto e vai variando a partir do presunto. E com o tomate, ela pode comer o tomate na salada, pode comer o tomate em outras pizzas, em outros sanduíches e talvez até em molhos futuramente para a gente tentar entrar na carne. Ou seja, eu parti de um alimento e expandi para 10, 12, 15. Isso é uma estratégia comportamental para trabalhar a seletividade alimentar. Quanto tempo isso vai levar, gente? Não sei. Vai variar de criança para criança. O que eu não posso é desistir. Eu preciso ter a paciência e preciso saber que vai dar certo. Porque esses estudos eles são aplicados em milhares de crianças no mundo todo até sair uma solução dessas. Então é importante a gente acreditar e seguir trabalhando, tá? Que aí os resultados vão aparecer, tá bom? Muitas vezes, como exemplo que foi dado aí a pergunta do suco, a criança ela não aceita o suco. Então é importante às vezes só deixar o suco ali na mesa. A criança está comendo e o suco está ali do lado. Ela vai se acostumar com aquele suco ali e daqui a pouco ela vai botar na boca. Você vai dar o exemplo. Você vai pedir para ela experimentar um pouquinho. No início ela vai experimentar, não vai gostar, mas a gente vai deixando o suco ali. Varia às vezes o sabor, mas vai deixando ali. Que aí ela vai se acostumando visualmente primeiro, vai se acostumando com o suco estar ali próximo dela, porque só isso muitas vezes já é motivo de resistência, né? E aí aos poucos ela vai sentir a curiosidade de experimentar, tá bom? A Fernanda está aqui falando que ele só come feijão. Eu tento misturar arroz ou massa, mas ele sente o gosto diferente. Já não quer nem o feijão, acabo triturando o arroz e misturando o feijão. Isso é importante, gente. É uma técnica que muita gente faz, mas é importante ter cuidado. Quando a gente mistura as coisas, é importante ter cuidado. Quando eu falo desse incremento gradativo, eu estou falando de colocar no prato e deixar a criança experimentar. É diferente de eu misturar tudo e achar que vai passar enganando a criança. Pode passar, mas pode não passar e ela perder o gosto por um alimento. Deu para entender? A criança come feijão. Opa, então eu vou encher o feijão de inhame, beterraba, porque aí ela vai comer tudo isso no feijão escondido. Pode funcionar como ela pode deixar de comer o feijão. Então tem que ser muito bem planejado isso também, tá? Muito bem planejado é o quê? É colocar só um pedacinho, ver se a criança, como que a criança reagiu, se deu certo, se não deu. Se não deu, não coloca mais, deixa novamente o feijão e aí mais para frente tenta um outro alimento, tá? Porque senão a gente está perdendo alimento ao invés de estar incorporando alimentos na dieta da criança. Quando eu falo de incorporar alimentos,
Você pode colocar o feijão no prato, mas você coloca também o arroz e você coloca uma batata frita, você coloca um pedacinho de carne, você coloca as coisas no prato, mesmo que a criança só vá comer o feijão. Você coloca separado, não mistura as coisas. Por quê? Porque essa seletividade dela, no início, ela vai ser quebrada só do alimento estar no prato. Todos os dias o alimento está no prato. E aí, aos pouquinhos, ela vai se acostumando com aquele alimento ali, ela vai vendo, talvez ela pegue com a mão, talvez passe um na boca, e aí depois a gente vai fazendo ela experimentar, tá bom? Então é bem gradativo mesmo, e se percebeu que passou do ponto e não deu certo, dá um passinho para trás, tá? Não deixa de dar um passinho para trás, porque senão a gente força e acaba perdendo aí na dieta da criança. Mais uma aqui da Aline. Meu filho não come nenhuma fruta, suco ou verdura. Sua comida é basicamente a proteína. Ele tem muito problema com textura de alimentos e provar alimentos novos é uma dificuldade. Em relação à textura, Aline, é que eu falei que a terapia ocupacional para a questão sensorial pode ajudar bastante. E essas dicas de você tentar colocar alguma coisa junto com a proteína é importante. Deixa ali no prato, tá? Deixa no prato, porque pode ser que em algum momento ele vá comer. Dê o exemplo, deixe no prato e siga tentando, porque a grande dificuldade do experimentar muitas vezes não é uma questão sensorial somente, é uma questão do padrão de comportamento restrito e repetitivo, que é uma característica do autismo. E aí a gente tem que ir tentando, tem que ir sabendo negociar, que em algum momento vai, tá bom? A Mari está falando que só come arroz, feijão e farofa, não gosta de carne, não come ou toma nada que contém leite ou contém açúcar. A Ana Paula está falando que forçar e punir não era o caminho, me sinto em paz em ser paciente com a alimentação, o resultado vem, é tentar e ter paciência. Exatamente, não é bacana mesmo forçar, pode prejudicar mais ainda, tá? A ideia é seguir essa estratégia que eu falei, de incrementar pequenas porções de um novo alimento e ir aumentando essa porção gradativamente. Então, se ele come só arroz, você coloca bastante arroz e coloca uma colher de feijão ali no cantinho. Não mistura, deixa ali no cantinho. No outro dia você coloca ali de novo. No quarto ou quinto dia você pede para ele experimentar. E aí, se ele experimentou, você vai aumentando gradativamente essa porção. Se você aumentou e percebeu que não passou, que ele não gostou, você reduz um pouquinho de novo, para você dar um passo para trás, volta para a etapa anterior, tá? Com paciência, sem pressa, sabendo que a estratégia é gradativa mesmo, tá bom? Vamos lá. Uma outra questão que é importante, gente, que também é uma estratégia comportamental. O momento de refeição tem que ser um momento alegre, divertido. Então tem duas coisas que são importantes. Você pegar personagens, brinquedos, às vezes até um vídeo, se a criança come, por exemplo, num lugar que tem uma TV, não tem problema, porque você depois vai reduzir isso gradativamente. É importante que ele esteja ali bem, o ambiente muito reforçador para ele, tá? Isso aumenta também as chances dele experimentar uma comida. Ele está ali, ele está bem, a gente finge que o personagem que está com ele está comendo também, nós comemos, isso vai aumentando a chance da criança experimentar, tá bom? Uma outra coisa é associar um benefício, além dos elogios, ao ato de comer, de experimentar alguma coisa nova. Então vamos lá. Nós temos ali uma criança que gosta muito do suco. Adora um suco, pode ser aquele suco de caixinha pequeno ou um suco natural mesmo. Tá adorando. Imaginem aí um suco que uma criança pode gostar. Esse suco ele vai estar associado ao ato de comer. Então a criança comeu, ela pode beber um gole do suco. Aí o suco volta para o lugar, ela come mais uma colher, você elogia e dá o suco para ela. Você está associando um reforço a um comportamento adequado. Ou seja, você está aumentando as chances desse comportamento ocorrer de novo. Tá bom? Então isso é importante. Pode ser com suco, pode ser com outro alimento, pode ser com um próprio personagem, pode ser com um vídeo no celular. A criança tem que comer, você pede para ela comer, ela comeu, você deixa ela assistir um pouquinho de vídeo. Pode ser qualquer item que facilite esse experimento, tá bom? Depois disso, depois que a criança já tiver passado dessa fase,
a gente vai reduzir esse item gradativamente, até que ela não precise mais disso. Mas no começo, tudo que vier a somar é importante. Então selecione aí os itens que a criança gosta, e aí vá associando. Por exemplo, se a criança gosta muito de batata frita, tem batata frita no prato, mas tem arroz e carne. Você pede para ela comer o arroz e a carne e aí deixa ela comer uma batata. Você vai associando sempre um alimento a um reforço, tá bom? Vamos às perguntas aqui. A Ana está falando que o filho dela, o Gustavo, tem 4 anos, é autista e seletivo também. Só come 3 tipos de comida e todas são carboidratos. Já tentei ajuda com todos os tipos de profissionais e não tenho quem acerte. Vamos lá. Vamos tentar essas dicas, Ana? Vamos tentar? Vamos partir desses 3 tipos de comidas que ele come, tá? Desses 3 tipos e vamos tentar entender que comidas são essas, qual é a textura, qual é a cor, qual é o cheiro. E aí vamos tentar buscar alimentos parecidos, né, com características parecidas com essas e vamos colocar um alimento junto com um desses. Um alimento novo junto com um daqueles que ele já come. Junto, que eu digo, no mesmo prato, tá? Mas não mistura, tá bom? E vai fazendo isso gradativamente. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Tenta fazer essa estratégia durante umas 2 semanas. Todos os dias um alimento novo junto com o que ele já come, tá bom? E de vez em quando você vai ali, você come esse novo alimento, você dá para ele experimentar, você deixa ele tocar nesse alimento, você deixa ele cheirar se ele quiser cheirar, você dá para algum personagem que ele gosta desse alimento, ou seja, ele vai se acostumar com esse novo alimento, mesmo que ele não esteja comendo ainda, até o momento que ele vai experimentar e aí é a hora de elogiar bastante, tá bom? Gente, algumas outras dicas comportamentais que ajudam bastante, tá? Que são as dicas gerais aí. Uma rotina pré-estabelecida, bem estabelecida, ou seja, a criança tem que ter os horários das refeições. Se a criança, por exemplo, entre uma refeição e outra, ela come muita coisa, ela não vai estar disposta a experimentar o novo na hora da refeição, né? Então nós chamamos isso de operações motivadoras. O que é isso? Se eu tiver saciado de alimentos, eu não vou estar aberto a experimentar coisas novas, né? Então, não é para deixar a criança passar fome não, né, gente? Mas a criança ela tem que ter os horários determinados para a comida. E entre esses horários é importante que ela não tenha acesso a outros alimentos, principalmente se for alimentos não saudáveis, aí que ela possa comer alimentos industrializados, que ela possa comer à vontade. Porque quando chegar no horário da refeição, nós estamos diminuindo muito as chances dela experimentar alguma coisa, tá bom? Então a rotina alimentar da criança bem definida, tá? Outra dica bacana, dar exemplo. Nós, pais, precisamos dar os exemplos, nós precisamos comer aquilo que a gente espera que a criança coma, tá bom? Isso é importante na frente dela, comer, dar na boca de uma outra pessoa, dar na boca de uma boneca, de um boneco, fazer ali o exemplo realmente, porque mesmo aquelas crianças que têm dificuldade de imitação, elas vão estar observando e aumentando as chances dela experimentar esse novo comportamento, tá? Então essas dicas são muito importantes. A rotina e o exemplo. Nós precisamos ser o exemplo, tá bom? Vamos mais uma pergunta aqui. A Fernanda está falando que o filho dela não aceita nada de besteira, bolachas, doces, sorvetes. 1 ano e 7 meses. Isso por um lado é bom, né, Fernanda? Não aceita nada que não vai fazer bem para ele, né? Algumas dessas coisas, porque ele pode generalizar para diversas outras, né? Principalmente aí a parte de sólidos. É importante a gente tentar também associar isso a algum alimento que ele já come. Me diz aí depois se ele come somente coisas pastosas ou ele aceita outros sólidos, ou se ele fica mais no líquido e nos alimentos pastosos, tá bom? Débora está falando que o pai dele começou a dar do prato dele. Existem algumas outras estratégias, né, que podem funcionar também, tá? E que vão variar de criança para criança. Tem crianças que, por exemplo, não aceitam comida do prato de outra pessoa. Tem crianças que preferem comer no prato de outra pessoa. Então isso vai variar também aí de cada caso e vocês sabem bem do que eu estou falando, né? O mundo do autismo é sempre individual, tá bom? Vamos esperar aqui mais alguma pergunta.
esperar a próxima chegar aqui para eu responder para vocês. A Andressa está falando que até as frutas ela tem que triturar. Ou seja, o filho dela talvez esteja passando aí por um probleminha aí de não querer comer sólidos, somente comidas pastosas. Eu não citei esse exemplo ainda, então eu vou aproveitar o exemplo dela para passar para vocês. A introdução gradativa também serve para crianças que só se alimentam de alimentos líquidos e pastosos e a gente está querendo colocar o sólido na dieta dela. Como que nós vamos fazer isso? No exemplo que ela deu, que tem que triturar as frutas, ela vai triturar um pouquinho menos no próximo dia, tá? Então, se ela triturava muito e ficava quase um líquido ali, no próximo dia ela vai deixar algum pedacinho de fruta, como se fosse aquela fruta ralada ali no ralador, alguns pedacinhos ali, tá? Mas pouco mesmo, tá? Bem pouco, para que a criança não estranhe o novo alimento, tá? E vamos ver se vai passar. Se for um alimento que a criança come diariamente, todos os dias ou cotidianamente, vai passar, tá? Ela está acostumada já com o gosto, ela está acostumada com a textura, ela está acostumada com o cheiro e ela gosta do alimento, né? Está motivada para comer, vai passar. E aí gradativamente a gente vai colocando ali cada vez menos triturada, menos pastosa a comida, né? E aí ela vai se acostumando com o sólido, ao mesmo tempo que ela vai treinando a parte motora, a parte da mastigação também. Então é todo um conjunto aí de trabalho que precisa ser feito, muitas vezes com o auxílio da fono, para trabalhar essa musculatura, tá bom? A Fernanda está falando que o filho dela come super bem arroz, feijão, legumes, tudo sólido. Que bom comer bastante sólidos aí. Gisele está elogiando aqui a live. Obrigado, Gisele, pelo elogio. Passou um aqui. Jamile está falando que o filho dela só toma mingau, tem muita dificuldade na alimentação. Então, Jamile, talvez esses exemplos que eu dei de tentar incorporar o sólido sirva aí para o seu filho, tá bom? Tenta com ele de você cada vez mais colocar no mingau alguma coisa um pouquinho mais pastosa, o mingau cada vez mais pastoso e daqui a pouco você começa a colocar algumas questões sólidas ali junto, tá bom? Gente, respondi bastante perguntas, passei o que eu queria passar para vocês das dicas comportamentais para trabalhar a seletividade alimentar. Tem mais perguntas que eu sei que passou aqui, eu não consegui responder, mas eu vou responder a todos, tá? Assim que encerrar aqui a live. Como eu falei para vocês, é uma live sempre curta e objetiva. Eu tento deixar dicas assim pontuais e dicas que eu sei e que tem embasamento científico para ajudar vocês a melhorar a seletividade alimentar no filho ou no paciente ou no aluno de vocês, tá bom? Coloquem em prática, ficando com algumas dúvidas. Ao colocar em prática, mande por e-mail que a gente vai dando dicas aí de textos, de artigos para vocês se aprofundarem, porque não existe, né, jornada de um passo só. Sempre gosto de frisar nisso. Não é esse conhecimento que vai fazer a diferença na vida de vocês. É só a sementinha plantada para vocês começar um trabalho, estudar mais um pouquinho, pesquisar um pouquinho, e aí vocês vão perceber que dá para melhorar e muito essa questão nas crianças com autismo, tá bom? Gente, quinta-feira que vem estarei aqui novamente. Ainda não escolhi o tema, então se vocês tiverem sugestões, deixe nos comentários, tá? Quinta-feira que vem, às 23 horas, a gente se encontra novamente. Antes disso, tá rolando a Semana da Família Azul. Então, quem ainda não se cadastrou, clica no link aqui em cima do live, tá? Entra lá no site, cadastra o e-mail que vai receber no e-mail o acesso à sala que está tendo as aulas virtuais lá da Semana da Família Azul. Já tivemos 2 aulas, amanhã vai ser liberada a terceira e a última aula é ao vivo comigo, tá bom? Fico por aqui, gente. Boa noite para todos. Obrigado mesmo aí pela presença de todos, pelos elogios, pelas palavras que vocês estão deixando aqui. Obrigado de coração. Fico sempre muito feliz mesmo em contribuir aí com vocês. E quinta-feira que vem estarei aqui novamente, tá bom? Obrigado a vocês então, um grande abraço e até lá.